Bom, vamos ouvir então o outro lado dessa questão em relação a esse projeto apresentado pelo vereador Eduardo Tuma. Na ponta da linha aqui conosco está o vereador José Polici Neto, do PSD aqui na capital paulista. O vereador José Polici Neto, que atuou, né, na época da aprovação da Lei Cidade Limpa e agora tem se manifestado de forma contrária a essa modificação, né, vereador? Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Eu acho que a gente tem uma questão fundamental a debater aqui, que é para quem a gente deve permitir a exploração da paisagem urbana, né? Qual o grande acerto da Lei Cidade Limpa? Foi ser muito objetivo e muito simples na legislação. A gente não pede para ninguém avaliar o que pode e o que não pode. Só pode a publicidade no mobiliário urbano, porque é a captura direta de recursos com prestação de serviço. Então, os painéis que hoje estão permitidos estão vinculados ou a um serviço de informação, com os relógios que medem temperatura, ou o abrigo de ônibus. É possível termos avanços? Mas não no espaço de exploração privada, em outros espaços de serviços públicos. Então, como o presidente Tuma falou, a gente já tem mais de 10 anos da Lei de Cidade Limpa, ela é uma lei muito comemorada nacional e internacionalmente, a cidade de São Paulo virou uma referência. Tanto é que a Isabel acabou de falar do Na Lata. Por que o Na Lata é feito em São Paulo? Porque ao recuperar a paisagem da cidade, você abriu um espaço para arte. Então, o que a gente tem hoje é a exploração da nossa paisagem para produzir mais arte, mais beleza, não menos beleza. Então, aqui acho que é muito importante a gente entender que a Lei Cidade Limpa, ela proíbe a exploração privada da paisagem. E se você quiser fazer alguma exploração da paisagem, você tem que utilizar objetivamente o mobiliário urbano. Então, acho que essa é uma questão muito importante da lei, e o projeto apresentado pelo presidente Tuma acerta isso no coração, porque você permite ao privado a exploração desta paisagem que é pública, né? No topo do prédio ou na lateral do prédio. Então, é muito importante a gente sempre ter na cabeça isso. A Lei Cidade Limpa, ela trabalha com este conceito do mobiliário urbano receber a possibilidade de publicidade, não outros. Vereador, boa noite para o senhor. Na avaliação do senhor, cabe alguma atualização em 2020 da Lei Cidade Limpa? Eu acho que a lei vem funcionando bem, eu não vejo que a gente tenha um grande problema com ela. Eu acho que o fato da gente ter exploração do mobiliário, que hoje são os abrigos, e os nossos abrigos de ônibus, são quase 14 mil espaços que são operados para proteger o usuário do transporte público coletivo. A gente pode até melhorar isso, ampliar o número de abrigos e aí com isso conceder mais oportunidades para a exploração, mas aí é um serviço. Eu estou oferecendo um serviço associado a uma publicidade. O relógio é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem setores que a gente podia dialogar. Sem dúvida nenhuma, a cidade de São Paulo poderia ter bancas melhores, evoluir na qualidade e no conteúdo. Acho que esse é um debate que pode ser feito. A gente pode mudar os pontos de táxi para pontos de embarque e desembarque de usuários de aplicativo, de usuários de transporte público individual, seja ele táxi ou dos aplicativos, porque hoje você precisa proteger o usuário, já que o carro está sempre rodando, mudou a lógica, né? Você pode também ter banheiros públicos, a cidade ainda não tem banheiros públicos, então você pode imaginar a oferta de banheiros públicos associada, mas sempre serão serviços associados a esta oportunidade de exploração. Portanto, é a exploração publicitária associada a um serviço público e não a autorização de um privado explorar a paisagem urbana. Acho que essa é a questão fundamental e que está no princípio, é um conceito da lei. Então, se eu libero a testada de um prédio, o topo de um prédio, eu quebro a lógica da lei. E tudo que eu tinha de objetividade, tudo que eu tinha de simplicidade cai por terra. Porque uma comissão lá, 15, 18, 20 burocratas de uma comissão, vai dizer se aqueles 2 mil, 5 mil, 14 mil prédios pode ter propaganda propaganda privada no topo de um prédio privado. Então, acabou a lógica da gente oferecer serviço em mobiliário urbano que serve à cidade.
Então, acho que essa é a questão que a gente tem. Por isso eu acho que vale o debate com o presidente Tuma, vale esse esforço que ele fala de capturar novos recursos para a cidade, oferecer ao mundo da publicidade uma nova oportunidade, mas não me parece que o caminho seja o topo dos prédios ou qualquer prédio privado. Eu acho que o erro está aí. A publicidade deve ingressar só no mobiliário urbano, jamais no espaço privado, porque a gente perde completamente o controle. Vereador, mas só fazer uma provocação aqui, a partir do momento que o projeto coloca ali possibilidades arquitetônicas que aquela publicidade case com a cidade de alguma forma, ali se a gente pode eventualmente aplicar desse modo, e isso reverta para a exploração uma outorga para a cidade, isso não é uma contrapartida a essa exploração do visual que o senhor se refere? Sim, mas é num espaço privado. O que a gente está dizendo é que a gente imagina, e a lei foi assim aprovada, exclusivamente a exploração de espaços públicos. Hoje, o espaço que você pode fazer propaganda é o espaço público do relógio, é o espaço público do abrigo de ônibus. Poderia pensar na banca de jornal, poderia pensar no ponto de táxi, poderia pensar no futuro espaço de banheiro público. Quando você quebra essa lógica e fala o seguinte, agora pode qualquer prédio, e uma comissão de 14, 15, 16 burocratas vai dizer de que forma pode, em cima de que prédio pode, com tais dimensões, o que aconteceu? Você matou a lei. Porque a comissão de hoje vai ser diferente daqui 2 anos, que vai ser diferente daqui 3 anos, e daqui 10 anos a gente vai ter a cidade que a gente tinha há 15 anos atrás, com coisa espalhada pela cidade inteira, arrecadando, mas destruindo a paisagem da cidade de novo. Então, na realidade, é por isso que se decidiu, na aprovação da legislação, que você só poderia no espaço público, porque ele é controlado pelo setor público. E ele diz para a sociedade o que pode, onde pode e como pode. Nos prédios, quem vai pedir isso é o privado. E vai submeter isso a uma comissão que cada vez se altera. Então, está claro para a gente que a lei vai ser destruída e o que a gente ganhou até aqui perdido. Agora, se você quer atrair novos recursos, você tem que dizer qual vai ser o mobiliário que você vai conceder para aí sim capturar recursos, aquecer o mercado publicitário. Então, quer fazer isso com as bancas? Ok, faça com as bancas. Quer fazer com os banheiros públicos? Ok, faça com os banheiros públicos. Quer fazer com abrigos para táxi? Ok, faça com isso. Essa é a questão. É que você decide serviço público oferecido pelo aquele imobiliário que tem, na regra de manutenção e de oferta desse serviço, o dinheiro privado. Tá aí, conversamos então com o outro lado dessa história, vereador José Polici Neto, do PSD. Muito obrigada, vereador. Até uma próxima. Ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Tudo de bom.